Bem-vindos ao podcast desta noite. A partir de hoje, abordaremos alguns aspectos básicos e fundamentais do caminho iniciático. É sabido que desde a antiguidade, ao lado ou à sombra das religiões oficiais, existiram os mistérios, cujo acesso era reservado a poucos. Sem dúvida, é algo que merece nossa atenção, pois significa que as grandes religiões possuíam dois círculos, o interno e o externo, o secreto e o público. O próprio Senhor Cristo ensinava em dois níveis, por parábolas ao público e às multidões e abertamente aos seus apóstolos e discípulos. Agora, com a chegada da Era de Aquário, esses dois círculos estão formando um único todo, uma grande ciência, um conhecimento universal, conhecido ou denominado de Divina Gnose. Muita gente acreditava que essa gnosis estava perdida, morta ou desaparecida. Mas, para espanto e surpresa dos crentes e adeptos do círculo externo das religiões, especialmente das diversas seitas ocidentais, a Divina Gnose ressurge mais poderosa e gloriosa que antes. Não só porque agora vem revestida com as cores e as tonalidades das conquistas científicas e tecnológicas do nosso tempo, mas também devido à sua grande aceitação no universo acadêmico. Mesmo no Brasil, um país sempre atrasado em relação às descobertas e aos estudos avançados do universo acadêmico, a gnose vem se tornando cada dia mais conhecida, mais procurada e mais estudada. É preciso entender que o público externo vive e sempre viveu em funções de seus instintos e de suas curiosidades superficiais. O público interno não se conforma com as limitações dos aspectos exteriores, rasos ou superficiais das religiões, das realidades da vida, do mundo e do universo. O círculo público cumpre hoje uma prática religiosa meramente formal, como receber batismo, crisma, fazer a primeira comunhão e realizar uma cerimônia matrimonial. Já o círculo interno busca saber o profundo significado do rito batismal, crismático e a realidade da sagrada unção realizada pelo Cristo em sua última ceia, bem como ainda saber a respeito dos mistérios do sexo e do casamento. A Divina Gnose prepara e instrui os aspirantes da Sagrada Senda de modo a levá-los com segurança até as altas iniciações dos mistérios de fogo. Há algo que precisa ser dito com ênfase e de forma bem clara e direta. O autêntico caminho da sagrada iniciação branca é bem diferente disso que se lê por aí nos livros mal chamados de esotéricos e geralmente confundidos com autoajuda. O processo de formação de um autêntico mestre ou adepto da loja branca é muito duro, exigente, trabalhoso. A humanidade não tem a menor ideia do que é exigido de um adepto da loja branca. Muitos acreditam que seguir o caminho é apenas ler livros esotéricos. Outros creem que é ficar recolhido em algum ashram ou alguma comunidade espiritual, praticando yoga, pranayamas, mantras. Tudo isso não passa de etapas iniciais de preparação para conquistar o direito de passar
pelas primeiras provas iniciáticas internas. A partir desse encontro de hoje, sequencialmente iremos mostrar os principais aspectos do caminho iniciático, tal qual ele é, sem fantasias, sem mistificações. A gnose ensina que o objetivo das religiões é apressar a evolução espiritual humana, mas é inútil querer dar a todos os mesmos ensinamentos. O que é útil para alguns é incompreensível para outros. O que produz êxtase no santo não faz nenhum efeito no criminoso. Mas todos têm necessidade de uma religião, mesmo que creiam ou digam que não. Quando, por má condução dos sacerdotes ou por falta de prática dos fiéis, a religião fracassa, Deus envia seres especiais para reacender e avivar a luz espiritual. Esses seres enviados pelo Deus Altíssimo são os profetas, os mensageiros divinos, avatares, santos, budas e hierofantes, que de tempos em tempos criam, atualizam ou trazem uma nova religião ou uma nova filosofia de vida ao mundo. A crítica mais comum que ouvimos hoje contra as religiões é a de que não passam de crendices ou superstições. Bem verdade que a religião ou as religiões se degeneraram, se afastaram de suas verdadeiras e originais fontes, tornaram-se mero negócio que movimenta bilhões de moedas em todos os países do mundo, sem contar os abusos e os escândalos. Mas quem pensa que a religião não passa de crendice e superstição, ou é muito ignorante, ou é muito mal intencionado. Que a religião tenha se tornado materialista e tenha se degenerado, concordamos em gênero, número e grau. Porém, que a religião em si seja isso, aí discordamos radicalmente. Nos primórdios do mundo, em tempos muito arcaicos, e aqui estamos falando dos tempos das primeiras raças humanas, algo compreendido entre 18 e 300 milhões de anos atrás, não havia necessidade de religiões como as conhecemos hoje. A criatura humana, naquele tempo, era a própria divindade encarnada ou vivendo em nosso mundo. Isso perdurou até meados da Lemúria, quando houve a separação dos sexos. Logo após Adão haver sido posto em sono profundo e dele ter sido retirado uma costela para fazer a mulher, Eva, como diz o mito hebraico, surgiu a necessidade da cooperação sexual. Eva foi tentada pela serpente a comer do fruto proibido. E ela o comeu, tendo sido abertos seus olhos. Depois, Eva deu o mesmo fruto para Adão experimentar. Os crentes das religiões confessionais entendem essas coisas ao pé da letra. Essa ignorância, essa falta de entendimento, tem gerado muitíssimos problemas e transformou a religião numa espécie de conto infantil, na melhor das hipóteses. A realidade, atrás desse mito, relaciona-se com a separação dos sexos, ocorrida no paraíso. Era a época lemuriana, era o tempo da inocência, o tempo em que não havia nem bem nem mal, não havia o meu e o teu, a humanidade era infantil, era uma humanidade de crianças, gigantes por fora, crianças inocentes por dentro. A mulher despertou primeiro. Tendo despertado, pôde despertar o homem. Hoje, é a mulher que deve levantar o homem. Hoje,
a mulher segue sendo mais sensível, mais intuitiva e mais sintonizada com o espiritual. E na nova era, o será ainda muito mais. O homem, o sexo masculino, se degenerou primeiro e caiu mais fundo. Como consequência, afundou consigo a mulher, tornou-a escrava de suas paixões. Por milhares e milhões de anos, a mulher foi o maior despojo das guerras, a fonte do prazer animal. Não quero dizer, assim, que ao longo dos últimos 18 milhões de anos não tenha havido mulheres que inclusive criaram e estabeleceram cultos que favoreciam as luxúrias, paixões, bestialidades ou degenerações. A história oculta relata muitos casos nesse sentido. Mas isso, hoje, já nem importa muito. Hoje, o fato é que o homem está caído, vítima de sua própria bestialidade, ignorância e brutalidade. Precisa se levantar. Só a mulher pode levantá-lo, mesmo tendo ela sido a maior vítima dos desenfreios humanos. Para tanto, é necessário estudar a doutrina liberadora. Tendo estudado e compreendido os fundamentos, os princípios, a praxis dessa doutrina redentora, então torna-se indispensável encarnar seus princípios. Essa doutrina não é para ser conhecida apenas intelectualmente. Estudar, analisar e compreender são os 3 passos necessários para então passar à ação concreta, que é viver seus princípios no dia a dia, aqui e agora. Portanto, saibamos todos que há e sempre houve um lado oculto e secreto de todas as verdadeiras religiões. Esse lado oculto ou reservado sintetiza todos os mistérios. Até há 2000 anos, as religiões mistéricas eram muito conhecidas. O catolicismo romano destruiu toda essa doutrina secreta. Mas é chegada a hora de reconstruir tudo que foi perdido e destruído. E esse é o grande propósito da Divina Gnose: restaurar os mistérios e, consequentemente, as escolas iniciáticas em todos os países do mundo. Isso vem sendo feito com a divulgação da sagrada doutrina que nos deixou o venerável mestre Samael Aun Weor. Para isso estamos aqui. Para isso estamos fazendo esses encontros semanais, valendo-nos das modernas ferramentas de comunicação. Somados os esforços de todos, dentro de alguns anos, teremos reunidas todas as almas inquietas que querem se reconectar com a divindade, com sua divina mãe e com seu Pai Celeste. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas nesse intervalo. Muito obrigado pela atenção e pela consideração. Paz inverencial.